Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais aos domingos, ao qual falamos sobre provérbios. Hoje o capítulo escolhido, o selecionado, como estamos fazendo durante a semana, durante as semanas, né? Sobre provérbios, hoje é o capítulo 13. Estamos em sequência. Semana passada foi o capítulo 12 e hoje é o capítulo 13. Provérbios, que é o livro de sabedoria, as sabedorias de Salomão, o rei Salomão, que foi falado, que é falado e que vai ser falado durante muitas e muitas gerações, até o nosso rei Jesus voltar para nos resgatar. Vamos dar início, vamos aos versículos, porque hoje está recheado de informações boas, recheado de coisas boas e recheado de informação maravilhosa que vem diretamente do nosso Pai. Vamos lá. Versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. O contraste aqui é entre ouvir ativo, que resulta em mudança, e o zombador, que é aquele que se sente superior à correção. É o pior tipo de pessoa. É aquela pessoa que você senta para corrigir, para falar com ela, e ela não quer ouvir. Ela vive fazendo piada, vive fazendo zombaria, achando que tá sempre certo, e o restante das pessoas, todo mundo tá errado. Só ele que é o correto. No trabalho ou em casa, como você reage quando alguém aponta sua falha? O sábio usa a crítica como degrau. O tolo a usa como motivo para a briga. Tudo é mimimi, tudo é disse-me-disse. É aquela pessoa que está sempre se vitimizando, sempre se colocando para baixo, nunca usa a correção como uma mola de subida, uma escada para subir, mas está sempre usando de motivo de ai, porque eu, ó céus, ó vida, ó azar. Chega a me dar um nervoso que tu não tem noção. Versículo 2. Do fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é a violência. Nossas palavras criam o ambiente em que vivemos. O justo colhe a paz. O infiel, por desejar o mal, acaba cercado por um ambiente violento. Ou seja, o justo, com a sua boca, ele profere união, ele consegue equilibrar o jogo. E ele não vai fazer com que nós nos percamos. Mas já o insensato, você vai ver que perto dele sempre vai ter violência. A pessoa, ela tá sempre disposta a arrumar uma discussão, arrumar uma desculpa, arrumar uma briga. Essa é a boca do insensato. Aplicação. Fale palavras de afirmação e solução. O banquete que você comerá amanhã está sendo cozinhado pelas palavras que você diz hoje. Ou seja, precisamos preparar o terreno. Preparar o terreno como? Falando palavras de incentivo, de amor, de ânimo. Às vezes dá uma sacudida para que a pessoa acorde. E é desse jeito. Mas lembre-se, você vai se alimentar daquilo que você está plantando hoje, daquilo que você está cozinhando hoje. Versículo 3. Quem guarda sua boca, guarda sua vida, mas quem fala demais acaba arruinado. Eu tenho esse problema comigo de falar demais. Às vezes falo mais do que deveria e acabo caindo do cavalo. O domínio próprio na fala é uma questão de sobrevivência. Falar sem filtro expõe vulnerabilidades e gera conflitos desnecessários. Ou seja, é só calado que vence. É só calado. Às vezes eu peco por falar demais, mas tô aprendendo a controlar minha língua. Só não consigo ainda controlar minha cara, como eu disse essas semanas passadas aí. Consegui controlar a língua, já tô começando a dominar. Mas a cara é difícil.
Já falei que eu vou sentar com o Espírito Santo para conversar com ele, para poder entender se a cara também entra na questão do domínio próprio, se só a língua. Versículo... Não, vamos lá. Aplicação. Antes de enviar aquele áudio ou mensagem, no calor da emoção, silencie. O silêncio estratégico protege sua carreira e seus relacionamentos. Agir por impulso, agir sem pensar, acaba fazendo com que a gente meta os pés pelas mãos ou bota a língua, expõe-se demais. Versículo 4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O preguiçoso vive no mundo do eu queria, mas falta-lhe a execução. A diligência transforma o desejo em ação e por isso alcança a satisfação. Ou seja, vencemos pelo cansaço, portanto insistir. Eu sempre costumo dizer que nós devemos nos posicionar para aquilo que a gente quer. Se a gente se posiciona, Deus, ele move as coisas ao nosso favor. Não adianta eu pegar e desistir na primeira dificuldade. Essa semana fiquei muito nervosa e falei, não, vou desistir de tudo. Vou desistir de tudo, não quero mais. Mas se eu desisto, será que eu chego aonde eu quero? Ou será que eu vou ficar sempre e se? O preguiçoso, ele fica sempre no e se. Talvez o dia que eu tiver, o dia que eu permanecer, o dia que eu tiver no tal cargo, o dia que eu tiver em tal função, o dia que eu receber o tal salário, viva hoje como se você já estivesse lá, como se você já tivesse, como se você já fizesse parte, como se você já tivesse aquilo na sua mão. E não viva como se o se, porque o se, ele só vai chegar se você fizer, se você exercitar, se você se posicionar. A falta de posicionamento faz com que a gente não chegue no objetivo, no propósito. Aplicação. Pare de pensar, de apenas sonhar. Divida seu grande desejo em pequenas tarefas diárias. Já comece a viver agora. A execução é o que separa o sucesso da frustração. Já viva o propósito do que você quer já agora, nesse momento. Já faça coisas como se você já estivesse vivendo o propósito. Tipo, você quer se formar para a faculdade? Comece fazendo cursos. Cursos gratuitos, a internet oferece um monte. Tem o curso da acho que é FGV, RS... tem um monte de cursos, Depois, se vocês quiserem, trago uma lista só de canais de cursos gratuitos. O Sebrae oferece curso gratuito. Então, o que te separa do seu sonho é o seu descanso. Se você descansa muito, o seu sonho ele não vai chegar nunca no patamar onde você quer que ele chegue. Só que, se você se levantar, se posicionar e começar a estar dentro do seu sonho já, fazendo cursos, se preparando, buscando, você vai viver aquilo que você quer. Versículo 5. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. Para o justo, a mentira é repugnante por natureza. O ímpio a usa casualmente, mas acaba colhendo a perda da sua reputação social. Viver de mentira, sua reputação, ela vai, o buraco. E é isso. Aplicação. A honestidade deve ser um valor inegociável. Mesmo que a verdade pareça te prejudicar agora, a mentira te desonrará muito mais depois. Versículo 6. A retidão protege um homem íntegro, mas a maldade derruba o pecador. A integridade age como uma armadura invisível. O pecado, por outro lado, é uma força autodestrutiva que mina a resistência do indivíduo. Ou seja, a gente consegue sair do pecado, mas para sair do pecado precisamos querer sair do pecado. Precisamos querer ser resgatados.
E quem pode nos resgatar? Quem? Perguntou eu a você? Jesus Cristo. Somente Ele. Ninguém mais. Aplicação. Viver corretamente é preventivo. Você evita problemas tanto pessoais, quanto judiciais, quanto emocionais e relacionais, simplesmente por andar no caminho reto. Quando escolhemos o caminho do Senhor, andamos pelo caminho do Senhor e Ele direciona a minha vida, as nossas vidas. Vou até contar um testemunho que aconteceu ontem, foi muito extraordinário. Eu fui ao mercado com a minha sogra, ainda não recebi ainda, e ela me chamou para ir no mercado com ela, que ela queria comprar umas coisas. E eu na minha mente, no meu pensamento, eu falei assim, vou pedir ela para comprar um pão de queijo. Mas eu acho que ela não vai querer. Aí tá, tô indo no mercado, aí comprou as coisas dela. Aí passamos em frente à gôndola do pão de queijo. Eu não falei nada, ela já estava na frente, eu tava vindo atrás com o carrinho, empurrando. Aí ela virou e falou assim, pega um pãozinho de queijo aí, Natália. Aí eu, oi? Eu nem falei nada, foi só meu pensamento. E o Senhor, Ele sonda mentes e corações. E Ele deu o que eu queria, o pãozinho de queijo. Por isso que eu falo, quem anda no caminho do Senhor vive o extraordinário do Senhor. Eu não precisei nem pedir. Foi ela mesma que ofereceu. Pega, Natália, o pãozinho de queijo. Então, quem anda com o Senhor, quem anda no caminho do Senhor, Ele faz, para muitos vão falar assim, é só coincidência, ela falou pão de queijo por acaso. Não. Eu ando no caminho do Senhor, em retidão, de fé em fé. E Ele cuida da minha vida. Ele cuida daquilo que a gente quer. Mas é do tempo e do jeito dele. Então, se hoje você está preocupado com o que vai acontecer com a sua vida daqui para frente, anda nas veredas do Senhor. Ande no caminho correto, que Ele te ajuda. Para mim, ontem foi um pão de queijo. Para você, pode ser uma outra coisa, um milagre, uma bênção, uma cura. Mas o Senhor, Ele está cuidando da sua vida e daqueles que você ama também. Deus, Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é cuidadoso. E Ele cuida de formas tão extraordinárias que a gente nem consegue imaginar. Versículo 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm uma grande riqueza. Uma crítica à vaidade e ao status. Muitos gastam o que não têm para manter aparências, enquanto o sábio é discreto sobre a sua prosperidade. Quem é próspero no Senhor. E não precisa sair por aí com voz de trombeta dizendo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho casa. Quem faz isso é pobre. Vai no shopping. Vai no Zona Sul, shopping lá na Zona Sul, qualquer um. O rico, ele vai estar de sandalinha havaiana, bermudinha, camisetinha. Agora vai ver o pobre, vai estar de sapato alto, vestido de festa, vai estar todo arrumado. É a ostentação dos bens, que foi dito há umas semanas atrás. Não precisamos mostrar ou provar para ninguém que temos algo ou alguma coisa, que possuímos, desde que tenhamos o caráter. Isso aí é o que nos move. Aplicação. Não tente impressionar pessoas com bens que você não pode pagar. A verdadeira riqueza é ter liberdade financeira, não um carro financiado em 60 meses. Versículo 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Um provérbio realista. O dinheiro pode resolver problemas, sequestros, multas, crises, mas a pobreza, ironicamente, traz o benefício do anonimato e da falta de alvos. Ninguém quer assaltar um pobre. Só o pobre que vai poder do ônibus poder assaltar a CLT. Aí, cara, olha,
Se tu vai pra dentro do ônibus assaltar a CLT, pelo amor de Deus, vai se tratar. Pelo amor de Deus, vai se tratar, vai se converter. Por quê? Isso tá tão ruim assim, pra que tu vai assaltar o CLT, cara? O CLT já paga o celular 500 mil vezes. Já não tem dinheiro nem pra ele. Trabalha o mês inteiro pra gastar tudo que ele trabalhou em 30 dias, ele gasta em um, pra poder pagar as contas que ele fez nesses 30 dias. Pelo amor de Deus, minha gente. Você que vai pro ônibus pra assaltar CLT, tu não tem amor a Deus, não. Nem a tua mãezinha tu tem amor. Por favor, gente. Pelo amor de Deus, gente, compartilha esse vídeo aqui pra chegar ao máximo de pessoas possíveis. Pra chegar na mão dessas pessoas que tentam assaltar CLT. Não vai assaltar CLT não tem dinheiro, cara. O que ele trabalha nos 30, ele gastou no primeiro pra pagar os 30. Passado, pelo amor de Deus, cara. Faz isso não, por favor. De um CLT para outro CLT. Aplicação. Entenda que cada nível de sucesso traz novos problemas. Busque recursos para ter segurança, mas não perca a simplicidade que te protege do orgulho e da exposição. Versículo 9. A luz dos justos brilha radiante, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. A luz é a influência e a alegria de viver. A do justo é a constante e crescente. A do ímpio é instável e termina na escuridão. Essa semana, uma das colaboradoras que a gente tem lá no trabalho, ela perguntou para mim assim: qual é o segredo? Segredo? Segredo de quê? Não entendi, né, a pergunta dela, fiquei sem entender. E perguntei a ela, eu falei: segredo de quê, minha filha? Dessa energia, dessa alegria que você tem, aí parece que você tem uma bateria dentro de você, que você é muito alegre, muito animada. Então eu disse para ela: meu segredo é Jesus Cristo. Eu sou serva do Senhor. E Ele é que me dá alegria. Minha alegria se revela no Senhor, não é minha. Não tem nem como eu ser alegre assim. Tanta coisa que a gente vê no meio da rua, tanta gente fazendo loucura. Mas enfim, a minha alegria ela vem do Senhor. O justo, a alegria dele não é nos bens, não é no que ele possui, não é no que ele conquista, mas é em quem ele serve, a Cristo Jesus. Aplicação. Deixe que sua ética seja sua luz. Quando as crises mundiais tentarem apagar as esperanças, sua retidão manterá você visível e relevante. Versículo 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que ouvem os conselhos. A raiz de quase todos os conflitos interpessoais é o orgulho, a incapacidade de admitir o erro ou ceder. O sábio valoriza a perspectiva alheia. Esse ponto aqui, gente, é muito forte. Por quê? Porque queremos ter a razão de tudo. Porque você está sempre me apontando. Porque você está sempre brigando comigo. Porque você está sempre isso. O orgulhoso, ele só vai se colocar no lugar dessa forma. Se eu tô errada, eu tenho que assumir o meu erro. Eu errei, eu vou mudar. As coisas vão ser diferentes. Obrigada pelas suas orientações. Vou ser uma pessoa melhor. Não para você, mas para mim mesmo. Porque quando a gente não muda pelo outro, a gente muda por nós mesmos. Nossa mudança, ela é para nós mesmos, para nosso próprio benefício. E é sobre isso. Em uma briga, pergunte-se: eu quero estar certo ou eu quero ter paz? Ouvir o outro não é perder, é ganhar sabedoria. Quem ouve o conselheiro recebe sabedoria, porque a pessoa que está passando a informação é porque já esteve naquele lugar. E se ela já esteve naquele lugar, ela quer que você saia também daquele lugar. E se ela quer que você saia daquele lugar, é porque ela te ama e ela quer ver você progredir. E é isso. Agora, viver de mimimi, disse, confusão, beijo
Eu não quero. Eu quero ter paz. Quero ter paz e quero ser sábia. Quanto mais uma pessoa chega para mim e fala, Natália, ó, aqui você errou. Você pode melhorar aqui. Aqui você pode ser melhor. Mais eu aprendo. Versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade depressa se acaba, mas quem poupa, pouco a pouco terá cada vez mais. É uma coisa que eu preciso aprender, a poupar. Eu não sei fazer poupança. Não sei. Eu gasto sem pensar. E isso acaba no final do mês sem dinheiro nenhum. E isso não é bom. Porque no final do mês eu fico pra minha irmã. Você pode fazer um pixizinho de R$7 pra eu tomar uma Coca-Colinha? Para as duas irmãs, eu fico para as duas. Pode pedir um pixizinho pra sua irmãzinha, pra ela tomar uma Coca-Colinha? Beijo, minhas irmãs, amo vocês. Então, eu tenho que me programar. Que a vontade, ela bate. E se eu não souber controlar o meu dinheiro, eu não tenho. Condenem o dinheiro fácil. O enriquecimento sustentável é fruto da paciência e da acumulação gradual, a poupança. Fuja de pirâmides e apostas. Invista no seu trabalho e guarde um pouco todos os meses. O tempo e os juros compostos são aliados da sabedoria. Salomão já está ensinando aqui, ó, a como guardar dinheiro, juros compostos. A Bíblia sendo sábia. Versículo 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo alcançado é árvore da vida. Reconhecer a dor humana da espera. Alcançar um objetivo traz renovação vital para a alma. Aplicação. Celebre as pequenas vitórias. Se você tem um objetivo muito longo, crie marcos intermediários para não deixar sua esperança adoecer. Celebrar a cada vitória. Minha chefe, ela virou para mim e falou assim, olha, sabe o que eu gosto de você? Você fica feliz com coisas muito miúdas. Eu ganhei uma caneca e ela virou e falou assim, aí eu mandei foto da caneca para ela, tomando meu café da manhã. Aí ela, garota, você não existe. Porque eu agradeci a caneca. É uma coisa que para muitos não faz sentido, mas para um amante da caneca, que gosta de canecas, é um presente valioso. Então, seja grato com pequenas coisas, desde um bombom até uma coisa muito grande. Nossa vida tem que ser grata já nas pequenas coisas, porque se eu não sou grata a Deus pelas coisas pequenas que Ele provém para mim, como é que Ele vai me colocar no muito, nas coisas maiores dele? Vocês conseguem compreender a diferença? É desse jeito que a gente precisa se posicionar com coisas que vão realmente fazer com que eu e você possamos receber coisas maiores. E é isso. Versículo 13. Quem zomba da instrução pagará por isso, mas quem respeita o mandamento será recompensado. A vida tem leis físicas e morais. Ignorá-las não é liberdade, é imprudência que gera custos. Aplicação. Respeite as regras, desde o trânsito até os princípios bíblicos. O respeito à ordem estabelecida por Deus traz a proteção. Ou seja, quando somos obedientes, quando fazemos as coisas de acordo com a lei de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Ele cuida das nossas vidas. E agimos com prudência. Que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Para hoje, eu e você estarmos aqui, lendo o Evangelho, lendo as Escrituras, fazendo devocionais, conversando sobre a palavra. E é por isso. Versículo 14. O ensino dos sábios é fonte de vida, para afastar os homens das armadilhas da morte. A instrução sábia funciona como um mapa que aponta onde estão as minas terrestres da vida. Aplicação. Leia livros, ouça podcasts, dê valor e aprenda com os erros dos outros.
Você não tem tempo de cometer todos os erros sozinho. Versículo 15. O bom senso conquista pessoas, mas o caminho do infiel é áspero. O bom senso torna a vida mais suave e abre portas. O infiel vive em constante atrito com as pessoas e com a realidade. Devemos prestar atenção muito nisso. O bom senso e um copo d'água todo mundo precisa. Aplicação. Seja uma pessoa tratável e equilibrada. O carisma baseado na sabedoria abre portas que a força bruta jamais abriria. O carisma baseado na sabedoria. Pessoas sábias têm carisma. Pessoas brutas não conseguem abrir as portas. Elas fecham portas para ela. Versículo 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O prudente pesquisa antes de agir. O tolo age por impulso e acaba mostrando toda a sua falta de preparo. Aplicação. Não opine sobre o que você não estudou. Não invista no que você não entende. Conhecimento é o alicerce da ação. Versículo 17. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o emissário digno de confiança traz a cura. Trata da comunicação e da representatividade. O intermediário ruim estraga negócios. Um bom mensageiro resolve crises. Aplicação. Seja a pessoa que resolve problemas, não a que leva fofocas. Seja alguém em que seu chefe ou cliente possa confiar plenamente. Somos alicerces dos nossos líderes, dos nossos chefes. Nós como mulheres, principalmente, somos o alicerce dentro da nossa casa. Somos o pilar do nosso marido. E é isso. Versículo 18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão é honrado. Existe uma conexão direta entre ser ensinável e ter sucesso financeiro e social. Aplicação. A crítica dói no ego, mas enche o bolso e limpa o nome. Acolha a correção de quem é mais experiente, ou seja, quem está num patamar acima, receba as informações dele. Ele vai nos ajudar, ele vai nos coordenar, ele vai nos direcionar. E assim a gente consegue ter um direcionamento. Versículo 19. O desejo realizado é doce à alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. O tolo quer benefício do sucesso, mas não quer abrir mão dos vícios que o impedem de chegar lá. Ação. Qual mal ou hábito ruim está impedindo você de alcançar o seu desejo? O doce do sucesso exige o amargo da renúncia. Eita, essa daqui é forte. O doce do sucesso exige o amargo da renúncia. Ou seja, se é a preguiça que está fazendo você deixar de ter o sucesso que você quer, você vai ter que largar a preguiça. Se é o desejo exacerbado por mulheres que está deixando você ficar longe de Deus, você vai ter que se livrar delas. Se são os homens, isso aí eu falo com mulher, homem, eu falo para todos, não é só para uma parte, são para todos. Se é a comida, se é a bebida, o que for, o que seja, você tem que aprender a se livrar e a renunciar, para que o doce do sucesso seja sentido nos momentos certos. Versículo 20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Como eu sempre digo, 5 fofoqueiros, eu sou o 6º fofoqueiro. 5 pessoas que não têm sucesso, eu seria a 6ª pessoa que não tem sucesso.
5 pessoas que são bem-sucedidas, você será a 6ª pessoa bem-sucedida. Você é o conjunto das 5 pessoas que te cercam. 5 pessoas sábias, você será a 6ª sábia. E é isso. É o princípio da comunicação social. Ambientes e amizades moldam o seu intelecto e o nosso destino. Aplicação. Avalie seu currículo íntimo. Seus amigos discutem ideias ou pessoas? Eles te incentivam a crescer ou a se acomodar? Pense no seu ciclo de amizade. Versículo 21. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa dos justos. O pecado cria um rastro de consequências negativas que caçam o indivíduo. A justiça planta sementes que florescem em bem-estar. Essa semana, um dos colegas de trabalho, ele virou para mim e disse: olha, eu vi um devocional que eu lembrei de você. Como você faz devocionais, eu vi um devocional que lembrou você. Aí eu, conta, o que foi? Ele, então, um saco de sementes, você está carregando ele pesado. O saco, ele com o espinho se cortou e começou a cair. E as suas lágrimas começaram a descer, porque você estava perdendo aquilo que o saco havia de tão cheio. E quando ele chegou no final, ele pegou e falou: mestre, eu só consegui trazer esse pouquinho porque o saco rasgou no meio do caminho. E o mestre virou para ele e disse: olha para trás. Você acha que você perdeu? Quando ele olhou para trás, ele viu um lindo jardim florescendo, porque as lágrimas dele regou o caminho por onde ele passou. E assim, o bosque da sua vida, a estrada da sua vida, veio a florescer porque os grãos, as sementes que vinham caindo pelo caminho, junto com as suas lágrimas, elas brotaram. Isso é muito lindo, gente. Aonde você for, com quem você estiver, plante uma sementinha de amor nessas pessoas. Não adianta eu tratar pessoas com raiva, brigando, maltratando. Eu tenho que tratar a todos com amor. E se eu te tratei com uma forma ruim, me desculpa. Eu não estava no meu normal, porque geralmente eu trato pessoas com carinho e com amor. Não tente fugir das consequências. Mude as causas. Andar retamente atrai o favor natural da vida. Essa mensagem das sementes foi o colaborador e amigo Guilherme. Ele trouxe essa mensagem muito edificante para mim e que eu guardei no meu coração. Enquanto eu estiver andando, eu vou regar, nem que seja com as minhas lágrimas, por onde eu passar, para que se eu tiver que voltar, eu voltar colhendo os frutos e ver um lindo jardim brotado. Muito lindo, obrigada. Versículo 22. O homem bom deixa a herança para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Visão de longo prazo. O justo constrói um legado que atravessa gerações. O ímpio pode acumular, mas não retém. Pense no que você deixará para seus netos, valores e bens. Viva de forma que seu nome seja uma bênção para gerações futuras. Aonde botar a planta do seu pé, que seja um local onde as pessoas lembrem de você positivamente. Versículo 23. A terra do pobre produz alimento com fartura, mas a falta da justiça o consome. O pobre pode ser esforçado, mas se viver em um sistema injusto ou fazer escolhas insensatas, ele perde o fruto do seu trabalho. Por isso que aqui Salomão ele está falando da questão de economizar. A economia ela serve para o futuro e para o presente também. A gente nunca sabe quando o dia mal vai chegar. Então, a gente precisa estar preparado. Preparado como?
Economizando. Lute por justiça e seja organizado. Às vezes o problema não é a falta de ganho, mas a falta de justiça na gestão do que se ganha. Ou seja, devemos entender que nossos ganhos são para serem bem geridos, bem organizados. Versículo 24. Quem se nega a castigar o seu filho, demonstra que não o ama. Quem ama seu filho tem o cuidado de discipliná-lo. A disciplina é um ato de amor e investimento no futuro. Omitir-se da correção é abandonar a criança à própria sorte. Ou seja, quem ama, corrige. Quem ama, direciona. O amor não é só dizer eu te amo, você é lindo, você é perfeito. Mas o amor verdadeiro é dizer aonde você vê que essa pessoa pode chegar. É você ver que essa pessoa tem mais a ganhar com a correção, com a disciplina. Não com massagenzinha no ego. Nós não somos feitos para massagear o ego uns dos outros, mas para corrigirmos a rota uns dos outros. E eu agradeço as pessoas que corrigiram as minhas rotas, que disseram para mim, não é por esse lado, não vá por esse caminho, vá por esse caminho aqui. E eu aprendi a me doutrinar. Educar dá trabalho e exige confronto. Não confunda ser bonzinho com amor. Amar é preparar o seu filho, o seu marido, a sua esposa para a realidade da vida através de limites, principalmente seus amigos. Versículo 25. O justo come até satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios continua vazio. O justo vive em contentamento e provisão. O ímpio, mesmo tendo muito, nunca sente que é satisfeito. A fome da alma. Aplicação. Pratique a gratidão. O contentamento é a maior riqueza. Sem ele, você será um eterno insatisfeito. Não importa o quanto você ganhe, você vai ser sempre um aspirador. Quanto mais você tem, mais você quer e nunca dá certo, nunca fica bom. Vamos à nossa conclusão. O capítulo 13 é o capítulo da colheita. Ele nos mostra que a vida não é aleatória. Somos o resultado das sementes que plantamos em nossas vidas, conversas, finanças, relacionamentos, em tudo. Os 3 grandes eixos da sua vida. A disciplina do ouvido. Quase todos os versículos falam sobre aceitar a instrução. A sabedoria entra pelo ouvido antes de sair pela boca. A gestão de tempos e recursos. Enriquecer pouco a pouco e deixar herança exige paciência. O sábio não tem pressa de parecer rico, ele tem pressa de ser íntegro. A lei da associação. Você se torna com quem você se relaciona frequentemente. O versículo 20 é um dos pilares de Provérbios. Selecione suas amizades, como quem seleciona tesouros. Aplicação final. Escolha uma pessoa sábia para conversar esta semana, assim como no versículo 20. E guarde uma pequena quantia de dinheiro, por menor que seja, como descrito no versículo 11. Exercite-o pouco a pouco, e você verá a promessa da árvore da vida se cumprindo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe nossos pecados, nossas falhas, ajuda-nos a ser melhores para ti. Toma este dia nas tuas mãos, toma a minha vida, a vida de todos que estão aqui orando com o Senhor. Perdoe-nos, Pai, e ajude-nos. Ajude-nos a sermos como esta pessoa descrita no Provérbios capítulo 13, assim como Salomão nos ensina. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.